Olá, gente. Boa noite. Então, gente, essa vai ser a parte 2 da aula de hoje, né? Na aula passada a gente falou sobre a cachaça, né? E aí teve uma das partes que a gente acabou de falando logo no começo de destilados simples e a partir de destilados retificados, né? Então a gente falou na parte mais de destilados simples. E aí agora a gente vai falar sobre a parte do gin especificamente, tá? Então, a gente já falou da parte da cachaça e agora vamos ao gin, tá? E aí, o gin entra nessa categoria de destilados retificados, tá? É uma bebida gostosa, né? Para quem aprecia bebidas alcoólicas. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do gin, né? O gin, ele surgiu na Holanda, né? No século XVII, né? Ele veio relativo à tentativa de uma receita de um remédio. Então, percebam que, no caso, igual a história que a gente tem da Coca-Cola, que na verdade era para ser um xarope, o gin também tem esse rol, né? Que na verdade quem inventou ele queria que ele fosse um remédio. Porém, hoje em dia é uma bebida amplamente apreciada, né? Principalmente no formato de gin tônica, né? Para aqueles que gostam de um barzinho sabem do que eu estou falando. E aí, depois dessa tentativa do remédio, né? Foi somente na Inglaterra que ele teve um alto consumo, então ele se tornou uma bebida popular, né? E aí a gente teve a parte do alcoolismo, né? Então a gente vai falar que o gin, né, é uma bebida destilada à base de cereais. Posteriormente, ela passa por um processo de infusão com o zimbo, tá? Que o zimbo a gente vai falar um pouquinho mais dele. E também pode ter a presença de outras especiarias, né? Ele vai ter um teor alcoólico entre 40% a 50%, depende da marca, tá? E teve origem nos Países Baixos, né? Porém, só adquiriu a sua forma atual na Inglaterra. Essa bebida, ela surgiu aonde? Na Holanda, né? E aí, foi esse carinha aqui, né? Esse professor Francisco de Labuir, de Labuir ou de Labuir, não sei, gente, como pronuncia. Ele pesquisava várias substâncias que tinham um efeito diurético, né? E ele tentava diminuir o efeito de cólicas renais, né? E aí, com isso, surgiu o gin. Porém, ele foi popularizado mesmo pelos ingleses, né? Que começaram a beber essa bebida aí sem ter esse cunho, vamos dizer, científico, né? Aí, com a ameaça dos destilados holandeses e do vinho franceses, né? A coroa britânica, ela teve a ideia de restringir as importações, passando a proteger a produção inglesa, né? E aí teve o quê? Uma medida no aumento da produção do gin britânico, tornando essa bebida o mais famoso do mundo, né? É, e aí caiu tanto no gosto popular, né? Porém, ele tinha uma má fama, né, no século XVIII, né? Que era conhecido como a ruína das mães, né? Porque era muita gente que bebia e ficava muito mal, como vocês podem ver aqui nessa figurinha aqui, né, nesse quadro, né, em relação ao gin, o pessoal bebia e ficava muito louco nas ruas, né. E em termos da legislação, né, atual em relação ao Brasil, né, a gente já tem, segundo o artigo 63, né, desse decreto aí de 2009, que entende-se como gin uma bebida com graduação alcoólica de 35 a 50%, né, em termos de volume, numa temperatura de 20 graus Celsius, obtida pela redestilação de álcool etílico potável de origem agrícola na presença de bagas de zinco. Esse zimpro, ele tem esse nome aqui científico, tá? E aí a gente pode ter adição ou não de outras substâncias vegetais aromáticas, né? Nesse processo de produção, tá? Porém, a gente tem que ter que o sabor do zimbro, ele tem que ser predominante, tá? Pode ser adicionado até 15 gramas por litro de açúcares, tá? E aí a gente tem aqui, novamente, tem essa legislação aqui, né?
Aí o zimbro é essa frutinha aqui, tá? E aí o gin, a gente pode ter algumas divisões, né? Então, a gente pode dizer que o gin pode ser o gin destilado, o London Dry Gin, o gin seco ou dry gin, ou o gin doce. Qual que é a diferença deles? O primeiro é quando a bebida for destilada, né? For obtida exclusivamente por redestilação. O segundo é quando ela é obtida por destilação seca. O terceiro é quando a gente tem a adição de até 6 gramas de açúcares por litro de bebida, né? E o último é quando a gente tem a adição entre 6 e 15 gramas de açúcares por litro, tá? E como que funciona a fabricação desse gin? A gente tem dois principais estilos. A gente tem o gin holandês e o britânico. E aí a gente tem algumas classificações, né? Que são o clássico, cítrico, aromático, herbal e o floral. O clássico, ele é no caso, seco, né? Com sabor predominante do zimbro. Ele possui uns toques cítricos e picantes, tá? O cítrico, ele tem notas de laranja, tangerina, limão, frutas cítricas no geral. Os aromáticos, a gente tem notas de canela, coentro, cardamomo. O herbal, a gente pode ter a presença de hortelã. E o floral é quando a gente tem aromas de flores e frutos, né? Por exemplo, a gente pode ter até a adição de violeta, tá? Então, qual que é a matéria-prima básica do gin, gente? É o zimbro, tá? Que vai ser o quê? É uma frutinha, né? Vamos dizer assim, né? Que, no caso, o fruto dele, né? Os bagos, né? São as frutinhas. Que vem o quê? De um arbusto, né? Que é desse gênero aqui, desta família. Ele é nativo das regiões temperadas do hemisfério norte, tá? De folhas lineares, cones femininos, doces e aromáticos, semelhante às bagas, comestível, com propriedades estomáticas e diuréticas, por isso que ele foi tentado como remédio na época que ele foi utilizado. É usado no preparo do gin e na aromatização de alguns licores, tá? Esse fruto, ele consiste em bagos, né? Que tem o tamanho de 6 a 9 milímetros. Eles têm uma coloração negra, né? Quando maduros, são bolinhas azuis ou pretas, né? De sabor doce, né? E resinoso. Também conhecido como cedro, tá? Muitos lugares aqui no Brasil, você encontra o pessoal falando como cedro, tá? Então, vocês percebam que ele é nativo no hemisfério norte. Então, ele é uma espécie exótica aqui, tá? E aqui a gente tem uma figurinha do zimbro. Que diga-se de passagem que eu desconfio que a árvorezinha que tem em frente à minha casa é dessa frutinha. Eu não tenho certeza ainda, mas eu estou pedindo ajudas para ver. Ele tem algumas propriedades medicinais, tá? Então, ele é digestivo, antifúngico, anti-inflamatório, diurético, imunoestimulante, antirreumático, tá? Então, ele era conhecido como santo remédio. Ele tem um sabor pungente, tá? E como que vai ser esse processo de fabricação, gente? A gente vai dizer que o gin é uma bebida alcoólica destilada, feita a partir do quê? Das bagas do zimbro e de alguns outros cereais neutros, tá? E ocorre o processo após a destilação, que confere o quê? Uma característica específica do sabor, aroma e textura e da cor da bebida, tá? Então, o gin, ele é destilado, né? E ele sai do alambique com um alto teor alcoólico, tá? Porém, é viável ter um alto teor alcoólico? Não, gente, não pode, tá? Então, para isso daí, é adicionado o quê? Água destilada na formulação final, deixando a bebida dentro do teor alcoólico permitido, que varia ali até no máximo 54%, 55%, tá? Vale ressaltar que é utilizada uma massa de cereais, né, como milho, trigo, cevada, centeio e até mesmo arroz,
para ser incluído, né, no melaço, né? Para só depois aí ser adicionado o zimbro, tá? Essa massa que é adicionada desses cereais, ela é cozida, fermentada e posteriormente ela entra no processo de destilação, tá? E qual que é o tipo de destilação que a gente vai utilizar? A destilação fracionada. Se vocês olharem na pasta lá do Dropbox, eu coloquei um videozinho de destilação simples, como é feito, e um que explica a destilação simples e a fracionada. Estou procurando um mais didático para mostrar para vocês como que é uma destilação fracionada, tá ocorrendo. Espero que daqui até mais tarde eu já encontre, aí eu já coloco lá para vocês também verem, que eu não sei se vocês já chegaram a fazer destilação ou não. Mas quando a gente fala de destilação fracionada, é o mesmo processo que ocorre no processo de craqueamento do petróleo, que tem as separações das frações, tá? Que é aquela parte daqueles pratos teóricos que eu falei, que são barreirinhas, tá? Que eu expliquei no outro vídeo. E aí o processo de produção, a gente fala que é um processo extremamente meticuloso, tá? Tem que tomar muito cuidado nesse processo, até mesmo que você está fazendo uma destilação fracionada, tem que pegar as frações corretas. E aí tem aqueles riscos, né? Tipo, querendo ou não, você tem aquecimentos, várias etapas, tá? E aí a gente vai dizer que esses destilados, eles permanecem no alambique em contato com, no caso, as plantas selecionadas, né? Para uma perfeita extração desses aromas. Então, a gente vai deixar o nosso solvente, que no caso seria, vamos dizer, o nosso álcool, em contato, né, com as plantas que a gente quer extrair as substâncias específicas, né, que vão dar as notas da nossa bebida, tá? Aí essa mistura, depois ela vai ser aquecida, né, transformando-se em o quê? Num destilado. Então, isso daí é feito num destiladorzinho. E o primeiro vapor, né? Primeiro sai um vapor, né? E depois o gin, né? Então a gente vai ter então a transformação do destilado, que vai primeiro a partir do vapor. Lembra lá na destilação? Sai o vapor, aí vai no condensador, o condensador faz com que ele volte a ficar líquido, e aí a gente vai ter em si o gin. E aí o teor alcoólico a gente vai controlar pela adição de água destilada. Aí vocês falam assim, professora, mas posso colocar qualquer água? Não, tem que ser água destilada. Qual que é a diferença da água que a gente tem na torneira e a água destilada, gente? A gente vai ter uma aula sobre água, mas vamos já adiantar um pouquinho a nossa vida. A água destilada, ela vai passar por um destilador. O que significa isso, gente? Ela vai retirar íons e até mesmo cloro dessa água, deixando ela com uma baixa condutividade. Então, eu reduzi ali íons de sódio, magnésio, cálcio, alguns ânions, como sulfatos, cloretos, no geral. E até mesmo o cloro, tá? Porque a água que vem pra gente na Sabesp, se vocês observarem, logo quando vocês abrem, muitas vezes ela vem com aquele cheiro de cloro, porque ela tem uma alta quantidade de cloro. Ela vem com alguns minerais, tal. Tanto que a gente fala que se beber água destilada pura, gente, faz mal, porque ela acaba levando seus nutrientes do seu corpo embora. E aí, por isso, vamos contar um caso bem ruim. Quando eu fazia técnico em química, um amigo meu era muito traquina, né? Quando a professora descuidou, o que aconteceu? Ele foi lá e bebeu água destilada. Ele bebeu, acho que mais ou menos uns 300 ml de água destilada, um copo de água destilada, vamos colocar assim, numa piceta. Resumo da história, ele ficou com diarreia uma semana. Por quê? Porque a água destilada, ela tá com poucos minerais, certo? Então, ela vai começar a arrancar os minerais do seu organismo e vai levando embora. Então, isso daí dá alguns problemas, né, estomacais e intestinais, e isso dá diarreia, e a pessoa acaba tendo problemas de saúde mesmo. Só que nesse caso a gente vai misturar ela com álcool e a gente está, vamos dizer assim, diluindo essa bebida, ou seja, deixando um menor teor alcoólico. Então aí tudo bem ter água destilada. Porque assim, se a gente colocar ela com alto teor de cálcio, magnésio, essas coisas, tudo isso pode reagir com alguma substância dessas plantas, né, das substâncias que foram extraídas das plantas, e isso pode dar algum tipo de alteração. E isso pode ser ruim para a bebida. Então, por isso que é utilizado a água destilada. Então, a gente tem a
as águas gerais, né? Então, a gente tem água potável, que é a que a gente consome, por exemplo, que vem na torneira, pós-tratamento Sabesp, Semasa e etc. A gente tem a água destilada, que é a que tem um menor teor, né, de sais. E a gente tem as miliquê, que é as ultrapurificadas. As ultrapurificadas, elas passam por um processo de osmose reversa. O que é? É uma membrana que vai tirar basicamente tudo que seja fora de H2O em si, tá? E aí a gente vê que lá a condutividade lá chega muito próximo de zero, tá? Então é só para vocês terem uma ideia aí de algumas diferenças. Então eu posso fazer essa bebida e colocar qualquer água? Não, eu tenho que colocar água destilada, tá? A maioria das bebidas, gente, a qualidade delas vai depender muito da qualidade da água que você utiliza, tá? Aí a gente tem que a palavra zimbro, ela é germânica, tá? E aí a gente teve que, os ingleses abreviaram para gin. Então foi daí que veio a palavra gin, tá? Essa massa de cereais, né, ela é adicionada um pouco no melaço, né? E depois é adicionada as bagas de zimbro. Pode adicionar o zimbro antes? Não, tá? Porque o zimbro, vamos dizer que ele é a alma do gin. Então, ele vai ser adicionado depois, exatamente para você pegar as propriedades dele, sem ter perigo de, por exemplo, ter uma degradação dessa molécula, tá? E aí, a primeira destilação, né? Ela é de extrema importância, né? Porque ela vai ter uma pureza, né? Ela vai conferir uma pureza, né? Aí você vai ter que vai ficar inodoro, incolor, e depois as ervas são acrescentadas, tá? E aí, no momento de engarrafar, a gente tem aquela diluição com a água, tá? Para reduzir o teor alcoólico. Tem alguns países que aceitam até uma quantidade maior de teor alcoólico. Por exemplo, a Inglaterra, que aceita até maior não, que vai aceitar um valor menor do que aqui, por exemplo, no Brasil, tá? Por exemplo, aqui, ó, Inglaterra, 47,3, na Austrália ainda é menor, que é apenas 40, e assim vai, tá? Então, cada país tem a sua legislação em termos de teor alcoólico. Então, o processo de produção. Primeiro, a gente vai ter o quê? A destilação. Depois, a infusão e depois, em si, o gin. Então, a gente vai ter o aquecimento da massa líquida, né? Até que ela atinja a ebulição. Aí vai ser gerado o vapor, que ele vai se condensar, né? Aí a gente vai ter a imersão temporária das substâncias para que sejam extraídas as essências, ou seja, as notas, né? Tanto em termos de sabor quanto em termos de cheiro, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai ter uma aguardente branca destilada, né? De cereais e aromatizada, com o principal constituinte, o zimbro. E aí, a gente já tem aqui um fluxograma, porque como a gente já está tendo essa matéria, a gente está falando de um cunho mais industrial. Dá para fazer muita coisa em casa? Dá, mas a gente também tem que entender um pouquinho. Então, a gente tem lá, no caso, as nossas operações unitárias, né? E a gente tem o nosso processo em si. Então, a destilação, né, que vai ser a água mais até o álcool, né? Aí a gente vai ter a parte da destilação primária, a gente vai ter na parte do alambique a adição dos botânicos, depois a adição do zimbro, a gente vai ter a eliminação de óleos essenciais, aí a gente vai ter a maceração, né, que seria a parte do embebimento, descanso em tanques de inox, e aí a gente vai ter a padronização da bebida. Essa parte da padronização da bebida aqui que a gente está falando é o que, gente? É a diluição, tá? Aqui tem um videozinho que eu deixei para vocês assistirem. Como vocês sabem, eu tô com problema no computador, então eu não consigo rodar videozinho aqui para vocês. Mas vocês podem entrar nesse link e assistirem, que vai falar um pouco sobre a produção do zimbro. Do zimbro não, do gin em si, né? Vai mostrar todas as partes do processo. E a destilação, gente. O processo de destilação, ele vai ser feito em colunas, ou seja, a gente vai ter a destilação fracionada, tá?
E aí a gente fala que são feitas, né, essa destilação. E aí a gente vai dizer que essa bebida em si, ela não vai precisar de envelhecimento, tá? E qual que é a função dessa primeira destilação, gente? É obter um destilado com extrema pureza. E aqui eu tenho mais dois linkzinhos para vocês, tá? Assistirem. E aí a gente vai falar um pouquinho do gin no Brasil, tá? Ele chegou no Brasil há cerca de alguns anos, né? No caso, 2017, isso foi 2017. Foi lá para 2014, 2015 que ele começou, né? A ser efetivamente, né? Consumido aqui. Então vocês vejam que não é uma bebida que era tão conhecida antigamente. E aí o primeiro rótulo era esse daqui, tá? No mercado interno, a gente tinha aqui, nos últimos anos, né? A gente tem 40%, né, de álcool. O consumo aumentou 40%, né, nos últimos 5 anos, tá? E aí aqui, gente, de acordo com a consultoria inglesa, né, as vendas de gin avançaram no Brasil cerca de 13,2%, né, em 2016, onde cerca de 900 mil litros foram consumidos, né? Em 2015, teve uma alta quantidade de importação dessa bebida, tá? E aí aqui, o preço médio de uma garrafa de gin, né, gente? Carinho, como vocês podem ver, né? Então, vocês observam aqui, ó, essa daqui, ó, é zimbro, coentro, caju, imbira, né? E todos esses aqui, ó, e canela, tá? Aqui a gente já tem essa com limão, né? Que ela tem notas cítricas, né? E o zimbro. Essa daqui eu já bebi, é gostosa. E aí, algumas curiosidades, né? Quando foi decretado, né, esse Gin Act, o consumo estava em mais ou menos 11,5 litros, né, ano por habitante, né? Em relação aos soldados britânicos, né, durante as guerras, né? Então, quando eles estavam em climas frios para aquecer, eles utilizavam muito o gin. E aí eles falavam que ainda amenizava os efeitos da malária. Então, assim, gente, ele era muito utilizado, principalmente na parte de guerras, essas coisas, o pessoal bebia muito, tá? Uma outra curiosidade, né? A vinda do gin para o Brasil foi uma tendência, tanto que hoje, se você for em qualquer barzinho, assim, você acha o gin tônica, né? Aí a gente tem aqui a mistura de gin mais cachaça, né? Que seria uma brasileiridade, né? E a gente tem sempre um consumo elevado, tanto que já chegou a 80% de aumento em termos da gin tônica, né? Em 2015 a gente teve uma importação de 22 mil caixas. Hoje é bem mais do que isso, tá? Aqui são algumas referências. E era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês sobre o gin, que é essa bebida aí nova, né, que vamos dizer que é bem nova aqui no Brasil. E é extremamente saborosa para aqueles que gostam de beber.